a respeito de morais, a respeito do arbítrio, a respeito da tirania, a respeito da perseguição que ele impôs a senhoras com bíblias e batons e andadores, ou seja, tudo isso está sendo colocado em xeque pelas autoridades internacionais. Quando os Estados Unidos notificam o senhor Alexandre de Moraes por e-mail, ou qualquer outro meio que seja, para fazer uma defesa, por quê? E qual é o mérito da acusação? É um homem que está perseguindo cidadãos americanos, brasileiros exilados que são cidadãos americanos, do Paulo Figueiredo, ao Alan dos Santos, ao Constantino. É um homem que quer prender e que quer censurar redes sociais americanas dentro e fora do Brasil. É um homem que chegou a notificar o próprio Elon Musk, colocar ele dentro do inquérito do fim do mundo de fake news. A megalomania tirânica de Alexandre de Moraes não respeita sequer a jurisprudência dos outros países, ou seja, não respeita, não tem fronteiras. Então chega a ser patético, e chega a ser patético para o Brasil não ter tomado as devidas providências cabais para dirimir a tirania desse carrasco travestido de juiz, que é hoje internacionalmente reconhecido. A gente falou já da Carla Zambelli, a gente já falou do Alan dos Santos, a gente falou do Constantino, a gente falou de pessoas lá fora, a gente falou da Rumble, a gente falou da Truth Social, que é a mídia do próprio Donald Trump. Ou seja, é o cara que quer censurar e perseguir todo mundo. Só falta ele colocar o Donald Trump no inquérito das fake news. É patético. É ridículo, é surreal, é risível. E é mais patético ainda que a OAB, é mais patético ainda que o Ministério da Justiça, à época do Bolsonaro, que essas pessoas aboletadas dentro das instituições não tivessem tomado uma providência clara, objetiva. E é mais constrangedor, como diz o nosso querido Fernando Conrado, que o Senado, que era o único meio institucional de colocar o impeachment do senhor Alexandre de Moraes, não tenha tomado essa providência. Porque sabe por quê? Uma coisa é você anuir com a tirania, anuir com a corrupção endêmica, moral e financeira do país. Aí eu falo até para o Conrado. Outra coisa é você não perceber o poder que tem. Que o Senado, mesmo com a sua maioria corrompida, se pudesse, fizesse o impeachment do Moraes, ele sairia muito mais fortalecido dentro do próprio establishment. Porque internacionalmente percebe-se a tirania completa desse homem. Esse homem foi colocado numa lei Magnitsky, que é para quem, eventualmente, desrespeita direitos humanos. É claro que o Donald Trump está nem aí para o Brasil. Ele simplesmente vê o Brasil como um ator político. Mas se houvesse uma insurreição civil, entre aspas, né, de lideranças políticas de direita, inclusive dentro do Senado, coibindo a tirania do senhor Alexandre de Moraes, provavelmente essa lei Magnitsky nunca teria sido tirada de cima da cabeça do Moraes. Agora, você vê o Donald Trump e olha, fala, mas peraí, eu meto a Magnitsky nesse homem, nesse tirano, nesse carrasco, e o Brasil não faz nada, e ainda ataca o emissário, fica atacando lá o Eduardo Bolsonaro, que dadas as devidas proporções, um herói brasileiro que foi lá para o Departamento de Estado americano e acusou o que estava acontecendo aqui, e nada aconteceu. E aí a direita fica se engalfinhando, fica fazendo briguinha, fica fazendo, porque é o Nicolas, porque é o Eduardo, porque é o Flávio. Ou seja, o Donald Trump viu aquilo ali, então vou tirar. Ninguém ligou, ninguém se importou. Agora a gente está nessa situação completamente esdrúxula, patética, de ter os Estados Unidos, a Itália, a Alemanha, todos os países do mundo percebendo o que está acontecendo aqui. Os Estados Unidos, à véspera de condenar o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes fica andando aqui como se fosse uma vestal, uma virgem, uma pessoa completamente intocável e surfando na sua onda de poder até hoje. Um homem que recebeu dinheiro de um banqueiro corrupto através de sua mulher, fazer lobby desse banqueiro corrupto, tá aí. Normalizou-se a situação do Moraes e ele vai trabalhar novamente no Tribunal Superior Eleitoral. É uma coisa constrangedora, é uma coisa vergonhosa, é uma coisa patética para o Brasil que o Moraes tenha que esperar ser condenado lá pelas instituições exteriores e não tenha sido condenado aqui no próprio país de origem. E é importante lembrar, Adriles, que lobby, por exemplo, nos Estados Unidos, ele ainda é um processo de convencimento e persuasão. Aí ele entra para capitalismo crônico quando tem corrupção no meio, vantagem, favor, né? Quando começa a ficar a relação contaminada. E aqui o que a gente está vendo, Adriles, e não é que eu estou corrigindo, na verdade eu quero provocar a audiência a refletir sobre isso. É compra de voto e compra de acórdão e compra de tese do Supremo. O Supremo nunca perde. É um mercado de balcão onde os 11 ministros, se corruptos forem, só ganham. A tese tributária,
a tese empresarial, sempre tem grupos de interesse. E eles sempre vão, corruptos como são, em sua grande maioria, achacar, chantagear, intimidar, negociar e resolver fora ou dentro do Brasil para onde vai a grana. É que nem quando você anula, Adriles, uma multa de 10 bilhões de reais da JBS, da JF, e você, escritório de advocacia, quanto ganhou o advogado? E esse advogado, quanto ganhou o Toffoli? O Toffoli foi quem anulou. Alguém aqui da nossa audiência acha que o Toffoli não ganhou com isso? Sério mesmo? Depois da gente ver tudo isso que já aconteceu? E ainda o esforço de blindagem. Porque é o tal negócio, se os caras não tivessem nada de errado, eles abririam a conta bancária deles, eles abririam o extrato fiscal deles, da receita, o imposto de renda. Mas não, a maioria é vagabundo. E está fazendo isso para se blindar. Gilmar Mendes no lead, falando, dando entrevista para a Folha. Cada vez que o cara abre a boca, é um crime novo que ele comete. Ele comete crimes ainda na nossa cara. Então, assim, Fernando, você tinha trazido aqui a questão do lugar comum que a gente encontra, que às vezes é muito ruim, e tem um superchat que vai muito nessa linha. Ó. A Bruna Forte mandou: oi, pessoal. Sou do agro e digo, Tereza Cristina e Teca Vendramine são do partido financiado pelo PCC, Partido Comunista Chinês? Sim. Contem comigo para trazer esse panorama do setor. Beijos. E aí, Fernando Conrado? Aqui tem pontos bem cruciais, tanto o Adriles quanto a Paula nos trazem, que é o seguinte, ó. Primeira coisa, cara, que a gente tem que entender acerca do Alexandre de Moraes, que é psicopatas não recuam, meus amigos. Não vai ter recuo dele. É sempre pagando mais. Foi com o Elon Musk, foi com a Magnitsky. Os caras tiraram a Magnitsky de cima dele. Tiraram, estava na cabeça dele, o Barroso se barrou nas calças e caiu fora, muitos pediram para sair, ele não, ele ficou aqui, queridinho, continua mandando na história toda. Duas coisas importantes da gente trazer nisso aqui tudo. Primeira delas é que essa votação que acontece lá nos Estados Unidos, ou melhor, votação não, mas essa decisão de fazer a citação dele via e-mail é a lei da reciprocidade, né? Ele fazia isso aqui com os brasileiros, né? Era uma autoridade brasileira fazendo isso com cidadãos americanos, no caso do Rumble ali e do Elon Musk, principalmente. Agora é uma autoridade americana fazendo com brasileiros. A regra é essa, é o que um brasileiro faz com o estrangeiro pode fazer com o brasileiro e vice-versa. É a lei da reciprocidade do direito internacional. O que o Adriles nos coloca, que nós temos que enxergar com bastante veemência, é que o mundo inteiro civilizado, o Ocidente, já viu que não se trata de processos judiciais, mas sim de perseguição política, em todos os estágios. Tanto foi assim com... O pessoal pouco interessa, tu gosta do Alan, gosta do Eustáquio, não estou discutindo quem são as pessoas, tá? Mas, ó, a Espanha fez no caso do Eustáquio, os Estados Unidos fez no caso do Alan, a Itália está fazendo no caso da Zambelli. Então, isso que tudo está muito claro. Agora, o principal deles é o que a Marisa falou, não sei se nós vamos tocar isso aqui no programa ou não, é o que a nossa Defensoria Pública do Brasil, da União, fez no caso do Eduardo Bolsonaro. A Defensoria Pública aqui dentro falou assim: Alexandre de Moraes, esse não é o caminho. Tu tá fazendo uma ação quando tu te coloca como vítima, te coloca como órgão julgador e como órgão que vai fazer todo esse processo persecutório, tu não tá utilizando de imparcialidade que é necessária para o devido processo legal. É a primeira vez que a gente vê uma instituição dentro do território nacional fazendo isso contra o Alexandre de Moraes. Isso sim é o mais importante do que a gente está falando aqui, porque o que a gente está vendo até agora é o acadelamento de todas as instituições, como o Adriles muito bem falou, da OAB, dos próprios juízes, próprios promotores de justiça, todos quietos, com raríssimas exceções, e se recebendo o quê? Auxílios melhores, penduricários melhores, aumento de salários, verbas indenizatórias. Essa é a troca dos favorzinhos que eu digo para vocês. Até tem um livro que eu queria indicar aqui para quem está nessa ilusão, o Brasil tem que racionalizar. Cara, ó, o mito do eleitor racional é um mito, não existe. Existe para 5%, os outros 95% não estão nem aí para as teses políticas, estão pensando o que eu ganho com isso, o que vai ser melhor para mim.
Vocês entendem? É assim que a coisa funciona. Nós aqui estamos preocupados em pensar saídas, alternativas. Agora a gente vai encontrar melhores alternativas sempre enxergando a realidade nua e crua. Querem ter esperanças maiores, se iludirem. Para mim tá tudo certo. Cada um escolhe o caminho da sua vida. Tu pode negar a realidade, mas tu não pode negar as consequências de negar a realidade. Quanto mais friamente a gente analisar o cenário, melhor nós vamos tomar decisões. Então aqui eu coaduno com o Adrilles e coaduno com a Paula no momento que o Brasil começa agora dentro do território nacional, com a nossa Defensoria Pública da União, no caso do Eduardo Bolsonaro, que a Marisa já falou, olha só, o Eduardo não respondeu, ele mandou a Defensoria Pública fazer a defesa do Eduardo e a Defensoria Pública falou, tu tá agindo errado. É a primeira vez que a gente vê isso acontecer no Brasil e isso sim pode ser um marco na nossa história de transição do mundo pré e pós Alexandre de Moraes. A sua companhia.